Sejam bem-vindos uma vez mais ao Aprender em Minha Casa. Eu sou Fernando Capangue e vamos a mais um tutorial. Neste vídeo nós vamos falar sobre os 3 erros comuns que os programadores cometem. Então, se você é programador, não se esqueça, dá o like, inscreva-se no nosso canal e siga-nos nas redes sociais. Portanto, eu tenho aqui um programa básico que vai nos servir de exemplo para ilustrarmos os 3 erros comuns que praticamente todo programador ou comete ou já cometeu. Vamos começar pelo primeiro erro, que nesse caso é o erro mais simples de identificar, tendo em conta que o próprio computador nos ajuda. A maior parte dos compiladores atuais já nos ajudam a identificar esse tipo de erro, que é o erro de sintaxe. Sabemos que todos os comandos existentes em programação, seja qual for a linguagem de programação, elas obedecem a uma determinada sintaxe, ou seja, a uma determinada ordem em que os comandos devem ser inscritos. Neste caso, estou aqui no Visual Studio 2017 e este é um programa feito no Visual C#, em C#, mas propriamente. Portanto, este é um programa simples que efetua a soma de 2 valores e apresenta o resultado nesta text box. Vamos a isso. Os erros de sintaxe são cometidos quando ou não obedecemos o padrão comum em que os comandos devem ser inscritos ou escrevemos erradamente um comando. Portanto, eu vou cometer prepositadamente um erro. E aqui eu tenho txtrs.txt, ao invés disso eu vou tirar isto. E nós vemos que o próprio compilador já me mostra um erro. E ele possui aí uma descrição para o meu erro. Portanto, este é um erro de sintaxe. E caso eu queira executar, o próprio compilador vai impedir a execução do meu programa, dizendo que ele possui um erro de sintaxe, já que não conhece nenhuma palavra reservada contendo este nome aqui. Ok. Então, este é o primeiro erro, que nesse caso é o erro de sintaxe. Vamos para o segundo erro. O segundo erro, que é o erro também mais cometido entre os programadores, é o erro de lógica. Basicamente, o que é um erro de lógica? Eu diria que os erros de lógica são um dos erros talvez mais difíceis de nós entendermos ou de nós localizarmos, porque existem aqueles programas que possuem milhares e milhares de linhas de código e, portanto, os erros de lógica, como é que nós podemos identificá-los, os erros de lógica, e como podemos resolver também? Os erros de lógica, eles ocorrem quando o resultado que nos dá não é o resultado esperado, ok? Portanto, se nós estamos perante uma calculadora que efetua a soma de 2 números, nós já sabemos minimamente somar. Portanto, se nós fizermos a soma de 1 mais 1, nós esperamos 2, ok? E normalmente nós conseguimos dar conta dos erros de lógica por intermédio dos resultados que o nosso programa nos apresenta. Por exemplo, 1 mais 1, 2, ok? Portanto, o nosso programa está correto, por enquanto. Porém, existem aquelas situações que talvez por pressa ou qualquer uma outra situação, eu posso pôr aqui o sinal de menos. E, portanto, ao invés de me apresentar o resultado da soma, vai me apresentar o resultado da subtração. Ok? Então, nós estamos perante um erro de lógica. Nós também podemos identificar esse erro de lógica quando, por exemplo, era para fazer-se um cálculo e o programa faz um cálculo totalmente diferente. Um programa que era para calcular o fatorial, calcula a multiplicação. Um programa que era para calcular o dobro, calcula o quadrado, e por aí vai. Todos esses erros que são identificados por não nos dar o resultado concreto e correto são considerados como erros de lógica. E, portanto, esse tipo de erro, o erro de lógica, o compilador não tem como saber, não vai te dizer que aí existe um erro de lógica. Você tem que procurar onde é que eu devo corrigir este erro, ok? E vamos ao terceiro e último erro, que eu chamo de erro de execução. O que é um erro de execução? Erro de execução ocorre quando o nosso programa trava. Basicamente, acontece nas situações em que o nosso programa não foi programado para tal, ou depara-se com uma situação em que o próprio programa não sabe o que deve fazer. Mesmo até para casos de programas avançados, programas feitos por empresas grandes, tal como a Microsoft e tantas outras, nós também temos nos deparado com esses problemas. Situações em que o programa simplesmente diz que aconteceu um erro desconhecido e o programa terá que ser fechado. É muito chato porque perdemos vários trabalhos desse jeito.
Mas por que razão acontece isso? Basicamente acontece isso porque o computador se depara com uma situação, como já disse a priori, que não sabe o que deve fazer. Por exemplo, no nosso caso, nós programamos para que o nosso programa receba números, apenas números, e faça a soma de números. Portanto, se eu inserir aqui números, eu não terei problemas. Mas se por acaso e acidentalmente eu inserir alguma letra, o que é que vai acontecer? O programa simplesmente trava, porque ele não foi programado para efetuar cálculos com letras, mas simplesmente com números. Mas a boa notícia que nós temos quanto a isso é que existem maneiras para todas as linguagens de programação de nós corrigirmos esses tipos de erros, que são conhecidas como sendo as rotinas de tratamento de erros, que permitem evitar esses tipos de erros. Portanto, nós fazemos linhas de códigos utilizando os ifs, utilizando o sys, para que o nosso programa não pare no meio da aplicação. E no caso de aplicações como calculadoras, muitas das vezes, para evitar esse tipo de erro, utilizamos a validação dos dados inseridos. Como nós vemos, por exemplo, na calculadora do Windows, ela não te permite inserir texto, mas somente números. E assim, nós conseguimos nos livrar desse tipo de erro. Porém, todo aquele que é programador sabe que já se deparou com muitos erros e ainda vai se deparar com muitos. Porém, esses são os 3 tipos de erros mais comuns. Portanto, eu fico por aqui, até a próxima aula e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.